Hoje, 4 de abril de 2025. Recife é a capital brasileira onde mais se brinca carnaval, revela a pesquisa nacional. O governo antecipa pagamento do 13º salário para aposentados do INSS em abril e maio. INSS inicia pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas. Anvisa proíbe lâmpadas de alta potência para bronzeamento artificial. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Cultura revelou que o Recife é a capital brasileira com maior participação popular no carnaval. O estudo Cultura nas Capitais, divulgado nesta semana, mostrou que 71% dos recifenses entrevistados participaram de blocos ou desfiles carnavalescos nos últimos 12 meses, o maior índice entre todas as capitais. Salvador ficou em segundo lugar com 63% e Belo Horizonte em terceiro com 62% no ranking de participação carnavalesca. A pesquisa também destacou as preferências musicais dos recifenses, enquanto no país predomina o sertanejo, na capital pernambucana o brega lidera as playlists com letras que abordam relacionamentos, traições e festas. Além do carnaval, o cinema se mostrou uma importante opção cultural na cidade, com 46% dos entrevistados afirmando frequentar salas de exibição. O estudo ouviu 600 pessoas no Recife sobre suas atividades culturais no último ano. Investigação revela perfis no Instagram que divulgam imagens de crianças sexualizadas por inteligência artificial. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma investigação expôs ao menos 14 perfis no Instagram, alguns com centenas de milhares de seguidores, que compartilhavam imagens sexualizadas de crianças e adolescentes, geradas por inteligência artificial. Os conteúdos, que misturavam traços infantis com corpos adultos, violavam as políticas da Meta, dona da plataforma, e em alguns casos redirecionavam usuários para grupos no Telegram com material ainda mais explícito. A Meta removeu 12 das contas, mas não explicou as falhas em seus sistemas de moderação. Especialistas alertam que esse tipo de conteúdo sintético alimenta a cultura de abuso e é particularmente difícil de detectar, já que escapa dos métodos tradicionais de rastreamento. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O presidente Lula assinou nesta quinta-feira, dia 3, um decreto presidencial que antecipa o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Os valores, que normalmente seriam creditados no segundo semestre, serão depositados em abril e maio. A medida beneficia quem recebe auxílios como aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Em fevereiro, o INSS pagou 40 milhões de benefícios, totalizando 82 bilhões de reais. Além disso, Lula direcionou 18 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para o programa Minha Casa Minha Vida, visando impulsionar a construção de moradias populares. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no G1PE. Sob intervenção determinada pela Executiva Nacional do partido, o PSDB não faz mais parte da base da governadora Raquel Lira, que em 2022 se elegeu na legenda e recentemente migrou para o PSD. O anúncio foi feito nesta quinta-feira 3 pelo interventor nomeado, o deputado estadual Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP. Em reação à intervenção, os 32 prefeitos eleitos pelo PSDB no estado anunciaram suas desfiliações juntamente com a
vice-governadora Priscila Krause, que havia se filiado há menos de um mês. Também deixa o partido o presidente destituído da legenda, Fred Loyo, que integra o grupo político da governadora. Em nota, a comissão interventora do partido, presidida por Porto, disse que a Executiva Nacional constatou tanto ingerência externa e desvio da política nacional do partido, como aspectos que violaram a integridade partidária. A intervenção deve durar 180 dias, podendo ser prorrogada. Tá no Diário de Pernambuco. O prefeito de Pesqueira, Cacique Marcos Chucuru, do Republicanos, é acusado de participar de um suposto esquema para direcionar licitações superfaturadas no município no Agreste. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, MPPE, 3 empresários eram favorecidos e teriam recebido mais de 6 milhões de reais nos últimos 4 anos. Cacique Marcos foi alvo de pedido de afastamento do cargo no âmbito da Operação Pactum Amicis, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, dia 3. Em nota divulgada nas redes sociais, ele alega inocência e de sofrer perseguição política. Segundo a promotoria, as irregularidades teriam começado a partir de 2021, durante a gestão do ex-prefeito Baldi Mimoso, do Republicanos, que também foi acusado pelo esquema. Ele afirma que todas as contratações da sua gestão foram legais. Tá no blog da Folha. Encerrando a semana de conscientização sobre o autismo, o ministro Silvio Costa Filho volta a Pernambuco nesta sexta-feira, dia 4, para inaugurar a sala multissensorial do Aeroporto Internacional do Recife. O titular dos portos e aeroportos comanda ato no terminal, com presenças de autoridades e futuros usuários do espaço. Além do Recife, outra sala voltada para esse público funciona no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também administrado pela AENA, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo. A iniciativa faz parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista TEA do Ministério de Portos e Aeroportos. As 2 salas, a do Recife e a de São Paulo, foram planejadas em parceria com a Aerobrink, empresa especializada na modelagem de salas multissensoriais. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário, que será no dia 24 de abril. O pagamento segue até 8 de maio, conforme o número final do cartão do benefício. A segunda parcela será depositada entre 26 de maio e 6 de junho. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, dia 3. A medida deve injetar 73,3 bilhões de reais na economia e beneficiar mais de 34,2 milhões de segurados. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, enquanto a segunda pode vir com descontos de imposto de renda, caso o beneficiário seja contribuinte. Os beneficiários do BPC e da renda mensal vitalícia não têm direito ao 13º salário. Para consultar os pagamentos, os segurados podem acessar o Meu INSS ou ligar para o telefone 135. O Ministério da Saúde amplia acesso a medicamento contra a doença falciforme. Estefânia Lima traz mais informações. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a incorporação do medicamento Deferiprona para o tratamento da sobrecarga de ferro em pacientes com doença falciforme no Sistema Único de Saúde. O remédio ajuda a eliminar o excesso de ferro no organismo, problema comum em pacientes com doença falciforme devido às transfusões de sangue frequentes. E se não tratado, o acúmulo de ferro pode causar danos graves ao coração, fígado e glândulas endócrinas. Até então, o uso da Deferiprona no SUS era restrito a pacientes com talassemia maior, um tipo de anemia. Mas agora o governo também libera o medicamento para quem tem doença falciforme. A doença falciforme é genética e hereditária e afeta a forma dos glóbulos vermelhos, colocando-os em forma de foice. Essa alteração prejudica a circulação sanguínea, causando dor intensa, anemias, infecções e complicações em diversos órgãos. No Brasil, estima-se que cerca de 60 mil pessoas vivam com a doença, com maior prevalência em pessoas negras, segundo o Ministério da Saúde. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Um relatório internacional divulgado nesta quinta-feira, dia 3, coloca o Brasil como o quinto país com maior número de denúncias de páginas contendo material de abuso sexual infantil em 2024. A SaferNet Brasil, parceira do Ministério Público Federal, registrou 52.999 páginas denunciadas, sendo que 38.051 foram encaminhadas para a investigação. O estudo revela que 98% desses conteúdos estão hospedados no exterior, mas o Brasil ainda é um grande produtor e consumidor desse material. A série Adolescência da Netflix, que aborda a violência sexual e riscos digitais, trouxe à tona debates sobre o tema. Especialistas alertam para o crescimento de imagens geradas por IA e a necessidade de cooperação internacional no combate a esses crimes. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Saúde em risco. Anvisa proíbe definitivamente insumos para bronzeamento artificial. Além do veto a lâmpadas, a agência bane propaganda e comercialização. Prática já era irregular no Brasil, mas persistia em clínicas estéticas. Quem explica pra gente direto do Rio de Janeiro é Cristiane Ribeiro. Em mais um esforço para banir de vez as câmaras de bronzeamento artificial, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu o uso das lâmpadas fluorescentes de alta potência usadas nestes equipamentos. A resolução, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, veta ainda o armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda destas lâmpadas no país. Desde novembro de 2009, as câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos são proibidas em todo o Brasil, mas segundo a Anvisa, elas vêm sendo usadas sistematicamente de forma irregular. De acordo com o órgão regulador, a decisão de agora tem como base uma publicação da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, vinculada à Organização Mundial de Saúde, que concluiu que o uso de câmaras de bronzeamento artificial é cancerígeno para humanos. Na resolução publicada agora, a Anvisa cita que entre os problemas de saúde associados ao uso desses equipamentos estão, além do câncer de pele, queimaduras, cicatrizes, rugas, ferimentos cutâneos, inflamação da córnea e da íris, conjuntivite e catarata precoce. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu por unanimidade que juízes podem requisitar informações e bloquear criptomoedas de devedores em processos de execução. A medida permite que corretoras digitais sejam notificadas por ofício para informar e penhorar ativos. O relator, ministro Humberto Martins, destacou que criptoativos integram o patrimônio declarável desde 2019 e devem responder por obrigações. O STJ reconheceu que as moedas digitais, apesar da falta de regulamentação específica, funcionam como reserva de valor e meio de pagamento. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.